Shalom, povo de Deus, 2 Coríntios capítulo 5. Vamos dar sequência, lembrando que Paulo ele estava ali num momento diferente com os coríntios, né? Porque havia ali uma necessidade da defesa da conduta dele como apóstolo, né? Ele precisava ali falar o que era a glória do ofício do emissário, né? Do apostolado, né? Qual era a ousadia e o sofrimento e o estilo de vida que Paulo tinha que viver ali sendo um emissário, né? E ele está tentando ali reconquistar, reconciliar a confiança com o povo em Coríntios, né? E aparentemente haviam pessoas que estavam ali em Coríntios querendo se dar bem em relação a eles, querendo aproveitar da boa vontade deles, né? E, gente, sempre é assim. Você chega num local, você começa um trabalho, aí lá na frente alguém se volta contra você e aquela pessoa começa a disputar território com você, né? E aí ele começa a falar mal de você, começa a fazer uma série de coisas. Isso é tão, com perdão da palavra, estúpido, porque você não está dividindo com a pessoa, você está dividindo o reino de Deus, né? Então isso não é adequado, né? Mas Paulo ele vai usando o capítulo 5, né? Para fortalecer as pessoas que são fiéis, né? Para que essas pessoas mesmo possam responder às outras pessoas que estavam exaltando esses falsos apóstolos, né? E aí ele trata, né? Ele até dá esse termo, né? Pessoas que julgam as pessoas pela aparência exterior, né? Em vez de julgá-las pelo que não se vê, ou seja, as suas qualidades internas. Isso é muito comum. A pessoa aparece fantasiada, um lobo vestido em pele de cordeiro, e as pessoas aceitam. E aquilo que aquelas pessoas falam passam a ser lei. E aí Paulo fala, né, se somos loucos, né? Ele fala, se somos loucos, né? Então, aparentemente, haviam pessoas que achavam que Paulo e seus companheiros eram malucos, tá? Senão, provavelmente ele não teria mencionado isso, tá? Agora, o que fica implícito para a gente aqui é que Paulo não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele ou como viam ele, né? Então, se somos loucos, é por causa de Deus. Se as pessoas nos acham como loucos, é porque nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. E para elas isso é loucura, não para a gente, tá? E aí Paulo vai falando ali do versículo 14 até o versículo, até na verdade do meio do capítulo, né? Do versículo 14 até o começo do capítulo 6, ele vai ali elaborando algumas ideias que nós já discutimos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 7, Romanos e 1 Coríntios, perdão, capítulo 15, versículo 22 e 56, tá? E aí ele fala, né, que toda a humanidade já estava morta, ou seja, espiritualmente morta, estava sentenciada à morte física, né, mas também à morte eterna, tá? Por causa do quê? Do pecado. Mas quando Jesus morre, ele cancela a sentença. E aí ele pega algo que iria nos levar à morte espiritual e transforma agora em uma vida espiritual. Por meio do quê? De uma nova criação ou de uma nova criatura, que é provavelmente o que está escrito na sua Bíblia, tá? Né? E todo esse propósito, motivo pelo qual Deus fez isso, porque Jesus fez isso, ele está completamente explícito no versículo 15 que eu vou ler para vocês. Diz: E ele morreu a favor de todos para que quem vive não fizesse mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou ao seu favor, né? Então Deus, por meio do Messias, nos reconciliou consigo, ou seja, Deus trouxe reconciliação entre o homem e ele através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ele fez a propiciação, tá? De acordo com aquilo que a gente acabou de ler no versículo 15, né? E ele nos ortogou uma obra, né? Qual é a obra que Jesus nos ortogou? Qual foi a obra que Jesus nos deu? De fazer conhecida essa reconciliação. Que as pessoas entendam que, olha, você pode se reconciliar com Deus, né? E aí a reconciliação ela vai ser explicada aqui no versículo 19, né? E no versículo 20 e no versículo 21.
E a reconciliação é uma obra de diplomata. O diplomata ele tem como função intermediar as negociações entre dois países, né, entre duas estruturas, inclusive a reconciliação de paz, né? Então, é adequado a gente chamar os pregadores das boas novas do Evangelho de embaixadores do Messias. Nós estamos levando a visão que Jesus tem do seu reino para os outros reinos do mundo, para que eles possam fazer paz, porque eles estão em guerra nesse momento. Por causa do pecado, o mundo está em guerra com Deus. Mas nós somos diplomatas, nós somos aqueles que vamos lá e vamos falar, olha, mundo, vamos, meu Deus, está difícil hoje, vamos nos reconciliar com Deus. E eles vão perguntar, mas o que precisa para fazer isso? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ande por fé, obedeça. E aí você tem reconciliação com Deus, né? E aí esse sacerdócio específico, lá no capítulo 6, no comecinho, nós vamos chamar de colaboradores de Deus, né? Nós vamos ter esse título, né, de colaboradores de Deus, ou seja, alguém que ajuda Deus. Imagina, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele poderia fazer tudo o que ele quisesse pelo poder que ele tem sozinho. Mas ele nos deu esse título de colaboradores. E isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Eu espero que você possa ser assim como Paulo, né? Muitas vezes considerado como louco, né? Mas disposto a cumprir a missão de ser embaixador de Cristo nessa terra. Deus abençoe a sua vida. Shalom.